amigos, minhas amigas, vamos então para mais um ensinamento. Como falamos já algumas vezes, virá sempre através do livro Embaixo do Abacateiro, né? Que é onde o Chico, na década de 80, ele fazia o Evangelho, né? Fazia o culto ao Evangelho, ao ar livre, embaixo do abacateiro, exatamente como Jesus fazia, ao ar livre, cercado por uma multidão de pessoas. E Chico também, a mesma coisa, seguindo o exemplo da simplicidade e da humildade acima de tudo. Então Chico reunia o pessoal ali, né? E com pessoas presentes do Brasil inteiro, canais de televisão, todo mundo ali para ouvir a explanação do Chico Xavier sobre um tema que era aberto ao acaso. Então uma pessoa pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, mentalizava Jesus e abria a página que caía. Cada pessoa tinha o direito de dar o seu parecer por 3, 4 minutos. Aí a pessoa dava o parecer, outra pessoa dava outro seu ponto de vista. Aí um outro pegava, também dava o seu parecer. E finalmente ficava o Chico, né, para dar a sua palavra final, que geralmente, via de regra, era o próprio Emmanuel, através do Chico. Então, o tema de hoje aqui vai falar sobre a paciência. Esse tema é um tema que é muito bom para as pessoas que ainda são pavio curto. Então, no dia 29 de agosto de 1981, o Chico fez essa reunião embaixo do abacateiro e todas essas reuniões, durante acho que toda a década de 80, o escritor, um jovem chamado Carlos Antônio Bacelli, que até hoje milita na doutrina, num trabalho abençoado de divulgar o Evangelho de Jesus para o Brasil e para o exterior. Ele dá palestra em Portugal e em outros países. Um seguidor de Jesus que começou a frequentar lá o culto do Chico desde jovenzinho. Chico conhecia toda a família dele. Pessoa séria, não é? E que leva a sério os fundamentos e a diretriz de Jesus. Então ele compilou, ele anotou toda a prédica do Chico, toda a sua oratória, tudo que Emmanuel falou a respeito do Evangelho, ele anotou tudo e fez este livro, Embaixo do Abacateiro. E nessa data, 29 de agosto de 1981, o Carlos Antônio Bacelli vai nos dizer o seguinte, ele diz assim: como sempre, estamos reunidos no sábado, dia 29 de agosto, para o nosso habitual culto do Evangelho ao ar livre. O Evangelho, aberto ao acaso, oferta-nos a meditação do item 7 do capítulo 9, a paciência. Então vamos lá. Vários companheiros comentam o tema com muita propriedade. A tônica dos apontamentos verbais gira em torno da paciência no lar. Então, abriu o livro ao acaso, caiu lá o item 9 do Evangelho, que é a paciência. E aqui caiu a paciência no lar. Porque onde surgem os maiores conflitos é justamente no lar. Porque é nesses locais que nós vamos aprender, em contato com a diferença e o diferente, a aceitação, a resignação, a tolerância, a transigência, a educação e a paciência. Até conquistarmos o amor para as pessoas que não nos compreendem, que são ignorantes, os nossos parentes que sabem onde está o nosso ponto fraco e tentam nos irritar, nos desequilibrar, só nos machuca no nosso ponto fraco. É aí que eu tenho que me deparar com o maior inimigo que eu tenho na Terra, que não é o parente difícil, mas eu mesmo. Minhas atitudes, ação e pensamento. E nesse momento, a minha atitude tem que ser uma só. Orar. Vibrar em Jesus. Essa é a atitude. E o pensamento é entender, é compreender que o parente difícil, se ele está agindo comigo de maneira ingrata,
agindo comigo com ignorância, me distratando, me desmoralizando, só por esse fato já se evidencia o quanto ele está desequilibrado, doente, precisando de socorro. E o socorro que ele precisa é da minha paciência, da minha alteridade, da minha compreensão. Se eu acho, eu tenho certeza que eu estou certo, que eu estou com a razão, então cabe a minha responsabilidade de desculpar, de deixar para lá. Muitas vezes ficar no prejuízo, só para não irritar mais ainda aquele meu perseguidor, aquele meu obsessor, aquele parente que está enfermo. Mas enfim, vamos ver, dar continuidade ao ensinamento. Então ele fala aqui, é sobre esse assunto, né? Paciência, que cada um dá o seu parecer. Aí ele fala, uma senhora lembra a palavra de Emmanuel incerta em mensagem no livro Pronto Socorro, ter paciência e saber esperar. Então o ponto de vista dela foi esse, não é? Porque foi dado a ela o espaço, a palavra, para que ela pudesse falar algo sobre o tema que caiu, que foi a necessidade de nos esforçarmos para termos paciência. Eu vou repetir. A necessidade que todos nós na face da terra temos, não é? De nos esforçarmos para termos paciência. É isso aí. Muito bem. A nossa doutrina jamais fala, você precisa ter paciência, não. Kardec fala, esforce-se diariamente, a todo instante. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se hoje me desequilibraram e eu perdi a paciência, eu tenho que partir para a resiliência. Então, no dia seguinte, eu vou me esforçar para ter mais paciência. Se eu fui maltratado, no dia seguinte, eu tenho que me esforçar para ter mais paciência. E todo dia eu tenho que me esforçar para ter paciência. Um dia, a gente vai vencer, não o parente difícil, mas nós mesmos. Aprender a dar outra face. Engolir o sapo. Deixar para lá. Compreender que o outro está doente, precisando de remédio, e o remédio é a minha paciência. Deixar para lá. Não ligar. Porque se eu me aborrecer e for discutir com ele, qual é a minha diferença para ele? Nenhuma, eu sou igual a ele. Então, nesse caso, vai morrer os dois abraçados. Muito bem. Então, vamos lá. Uma senhora, não é? Por sua vez, também convidado, uma senhora lembra a palavra de Emmanuel incerta em mensagens no livro Pronto Socorro, ter paciência e saber esperar. Por nossa vez, que é o Carlos Bacelli, né? Também convidado a usar a palavra, recordamos a máxima evangélica, na paciência tereis as vossas almas. E é verdade. Ouvindo os vários amigos presentes, mais uma vez, chegamos à conclusão de que, de fato, o Evangelho é a chave de solução para todos os problemas humanos. É verdade. A solução para todos os problemas humanos, inclusive doenças, é o Evangelho de Jesus. O senhor Wicker, que auxiliava o Chico lealmente, pede a Chico Xavier para que fale alguns minutos. Aí ele fala, vamos ver a fala do senhor Wicker, lembrando a presença de Emmanuel, não, o senhor Wicker não, ainda é o Bacelli. Lembrando a presença de Emmanuel, Chico começa a discorrer com o magnetismo que ele é próprio. Agora é Emmanuel que vai falar. Aí ele fala, vivemos com o tempo muito dividido. Muitas atividades nos chamam a atenção. Levantamos sempre com um noticiário nos ouvidos. Apelos diversos nos desviam a atenção do que gostaríamos de preservar. Serenidade. Olha, vamos prestar atenção no que Emmanuel está falando através do Chico, sobre a necessidade de nos esforçarmos para termos paciência com um parente difícil, e não só com o parente difícil, mas em todas as ocasiões. Emmanuel diz, vivemos com um tempo muito dividido. O que quer dizer isso? Correria. É muita correria. Tem que ir no banco fazer uma conta, tem que não sei o que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer as coisas dentro de casa, tem que ir no mercado, tem que... Aí ele fala, aí Emmanuel fala, vivemos com um tempo muito dividido. São muitas atividades que nos chamam a atenção.
levantamos, né? A gente levanta de manhã sempre com um noticiário nos ouvidos. Ó, e os noticiários nunca é bom. Então, além da pessoa estar atarefada, muito atarefado, ainda vem os noticiários que não são bons. Logo de manhã. Aí ele fala, apelos diversos nos desviam a atenção do que gostaríamos de preservar. Então, são tantas coisas que nos chamam a responsabilidade, e isso aí vai de encontro ao nosso anseio, não é isso que ele está falando, de serenidade, de paz. Essas coisas conspiram contra aquilo que a gente necessita, que é sossego, paz. É isso que o Chico falou, Emmanuel. Aí ele fala, a paciência é uma bênção que podemos colher na meditação, na oração e, sobretudo, em sermos úteis. Olha aí a receita. Emmanuel, através de Chico, passou receita para as pessoas pavio curto, para as pessoas que não têm paciência de lidar com parente difícil. Emmanuel passou a receita. O hábito da meditação. Você medita diariamente? Eu medito diariamente? É a pergunta, é a receita que Emmanuel passou. Nós oramos a todo instante? Nós oramos a todo instante? É importante salientar aqui o seguinte, que orar não é ficar a todo instante, Pai nosso que está no céu, Ave Maria, não. O otimismo é uma oração. Né? O esforço para ter paciência é uma oração. Né? Pedir para Jesus abençoar o parente difícil é uma oração. A resignação é uma oração. A aceitação é uma oração. Olha quantas orações existem aí. Sem que seja o Pai Nosso. Essa é uma oração que existe no mundo. Enfim, olha a receita que ele passou. Para toda pessoa que convive com um parente difícil, ou numa situação, e que é pavio curto. O hábito da meditação. Parar para meditar diariamente. O hábito da oração. Diariamente e a todo instante. E a outra colocação é ter atividade no bem. Ou seja, se envolver com as pessoas sofredoras, se envolver com as pessoas que sofrem mais que a gente. Essa é a receita. E essa receita é infalível. Quem faz essa receita está apta para enfrentar todas as vicissitudes da vida. Mesmo porque na farmácia não existe comprimido, injeção, nada que possa conter ou aplacar a intemperança de uma pessoa pavio curto. Tem? Não tem. Existe algum médico que possa nos curar da impaciência? Ele pode me dar um comprimido ou um conselho para que eu tenha paciência com o parente que me maltrata, que é ingrato? Não tem. Ele também não tem paciência. Essa é a verdade. Nem os médicos têm paciência. Ninguém tem paciência. Mas existe receita. E a receita Emmanuel está passando para nós. Né? E Emmanuel, ele não está dando uma receita que é ele que está dando, não. Ele só está transmitindo as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Chico Xavier é a mesma coisa. Qualquer pessoa dessa terra pode até dar sua opinião, mas não vale. A que vale é a pessoa transmitir, seja o Papa, seja quem for, as diretrizes e os fundamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém tem o direito de julgar ou fazer juízo de valor. Só tem o direito de transmitir as diretrizes do nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o que Emmanuel fez. Ele passou receita para mim e para você. Como é que nós devemos proceder para adquirir paciência em contato com as adversidades, em contato com as tribulações, em contato com os parentes difíceis e as vicissitudes da vida. Então, repetindo o que ele falou, a paciência é uma bênção que podemos colher na meditação, na oração e, sobretudo, em sermos úteis, ou seja, atividade no bem. A cada momento
nós somos testados em matéria de paciência por todos os lados. É verdade. Olha o que ele fala aqui, a todo momento, não é? A cada momento nós somos testados em matéria de paciência por todos os lados. Tudo que acontece com a gente parece que é uma coisa. Parece que é uma coisa. Tudo acontece para que a gente leva uma topada, levanta de manhã, pasta o dente, cai no chão, cai a escova no chão, a xícara de café, tudo para testar a nossa paciência. Eu estou lutando com todas as minhas forças há muitos e muitos anos para adquirir paciência. Eu aprendi uma técnicazinha. Eu sou muito pavio curto. Então, por exemplo, eu me aborreço muito quando cai alguma coisa da minha mão, que eu estou com o maior cuidado para não cair. Aí parece que é uma coisa, vai lá e cai. Eu tenho que me agachar para pegar. Aí eu penso em Jesus, para ter paciência. Eu pego, aí do local que eu estava, eu jogo no chão novamente, para eu ter paciência. Depois eu pego do chão e jogo novamente, até eu vencer eu mesmo. É assim, esse foi o processo que eu criei para eu mesmo aprender a ter paciência e não dar cabeçada na parede. Uma hora eu chego lá. O que vai prevalecer vai ser a insistência, a persistência, a não desistência em lutar, se esforçar para ser paciente. Aí ele continua aqui. A cada momento somos testados em matéria de paciência por todos os lados. Precisamos fazer um acordo íntimo. Olha o que ele fala aqui. Precisamos fazer um acordo íntimo. Vamos ver o que é. Criamos dentro de nós um tribunal íntimo que nos abençoe, nos preserve da cólera, para que a violência diminua no mundo. Olha só. Que todos nós, pelo menos que cada espírita aprenda a fazer isso. Olha só, eu vou repetir isso aqui que eu gostei muito. Olha a outra receita que ele passa. Precisamos de fazer um acordo íntimo. Eu tenho que fazer um acordo comigo mesmo. Criar dentro de nós um tribunal íntimo. Um tribunal íntimo. Tem juiz, tem promotor, tem tudo, né? Advogado, né? Vou repetir. Precisamos de fazer um acordo íntimo. Criarmos dentro de nós um tribunal íntimo que nos abençoe, nos preserve da cólera, para que a violência diminua no mundo. Só assim a violência vai diminuir no mundo. Quando a gente fizer esse tribunal aí dentro de nós, esse acordo. Muito interessante. Pois é. Precisamos fazer isso, porque Deus não pode dar paciência para a gente. Jesus não pode. A única pessoa, porque Deus não pode nos obrigar a fazer o bem nem o mal. A evolução é individual. Porque nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. Eu é que tenho que me educar, através dos meus esforços. É assim que funciona. Por isso que eu tenho que criar um tribunal íntimo dentro de mim, para que eu me abençoe e me prepare para enfrentar as tribulações da vida, que é um mal necessário. Para que dessa forma, enfrentando os obstáculos e os atritos, eu possa aprender a me civilizar, a me educar, a eu ter paciência. Precisamos, aí ele continua. E Chico prossegue. Ante o silêncio de todos os que ali estamos, para aprender com um homem que se fez porta-voz das esferas mais altas. A cidade é uma casa maior. Se na casa somos chamados à tolerância, dentro da cidade igualmente. Olha o que Emmanuel está falando, o Chico Xavier está falando. A cidade é uma casa maior. Não é isso? Se na casa, se na casa somos chamados à tolerância, ou seja, se no nosso lar nós somos chamados à tolerância,
dentro da cidade igualmente. Então, primeiro eu tenho que ter paciência dentro de casa, porque é muito difícil. Se eu conseguir esta proeza, vencer a mim mesmo, eu já estarei preparado e apto para enfrentar na sociedade, em contato com uma sociedade em maior número. Aí sim, porque a nossa doutrina costuma dizer o seguinte: se nós não temos paciência num lar, convivendo com 2, 3, 4 pessoas, como é que a gente vai ter paciência com a sociedade lá fora, quando uma pessoa nos fechar no trânsito, ou bater num parente que está com a gente? A gente vai fazer arte, só isso. Porque não aprendeu a se conter dentro de casa. Que a maior escola que existe é dentro de casa. Muito bem. Olha, pessoal, eu aprendi algo há uns 20 anos atrás, ou mais algum tempo. Quem me conhece sabe que eu sempre viajo para Minas Gerais. E lá eu frequento um local de muita luz, de muita paz. Eu vou até lá para me refazer, me recompor. E, certa ocasião, uma senhora de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, uma pessoa muito instruída na doutrina, muito culta e também evoluída espiritualmente. Se não me engano, ela era médica. E ela pegou o livro e começou a fazer a explanação dela. Eu estava sentado na frente. Eu não sei porque, eu achei que ela olhou para mim. E ela falou, sabe o quê? Que mexeu comigo. Ela falou algo muito... Porque tem pessoas que saem, que vai em tudo quanto é lugar, vai nas igrejas, procura isso, procura aquilo, em busca de que alguém passe uma receita para ela, que ela resolva seus problemas. Não é isso? Isso é o que mais acontece. Aí essa senhora, com o livro na mão, ela falou assim, estava lotado de gente, ela falou assim: tem pessoas que vêm de tão longe, em busca da paz e da felicidade. Jamais encontrará. Porque a felicidade e a paz está dentro de nossa casa, inclusive em contato com os parentes mais difíceis. Nunca mais eu esqueci isso. Então não adianta, mesmo que a gente vá ao céu, de encontro com Jesus, ele não tem, por mais que ele queira, condição de me dar felicidade. Tem? Não. Ele tem condição de me dar paz se eu estou desequilibrado? Só eu posso me curar? Não tem. O máximo que ele pode fazer, Jesus, é nos ajudar. Por isso que ele falou: ajuda-te que o céu te ajudará. Então não adianta eu ir para o céu. Não adianta a gente ir para a igreja, falar com um padre, com um pastor, um centro espírita, fazer isso, fazer... Não adianta. A pessoa está indo, mas me engana que eu gosto. Porque todos nós somos os artífices de nossa felicidade ou infelicidade. E isso tem que entrar na nossa cabeça. Eu tenho que me esforçar para vencer o maior inimigo que eu tenho na Terra, que sou eu mesmo. Minhas atitudes, ações e pensamento. Quando é que esse entendimento vai cair na nossa consciência? Mas, enfim, vamos continuar. E Chico, aí ele fala: a cidade é uma casa maior. Se na casa somos chamados à tolerância, dentro da cidade, igualmente. Porque na cidade, em contato com a sociedade, a gente vai encontrar todo tipo de pessoa. A gente vai encontrar pessoa para vir o culto também. Mais nervoso que a gente. Aí é que tá. Alguém vai nos prejudicar. Vai nos tirar do sério. E aí? Se em casa eu não tenho paciência, no meu lar, com a família, lá eu também não vou ter. Aí é que tá. Aí Emmanuel fala: é muito importante que não venhamos a reagir.
não passar recibos em ofensas, na rua ou no trabalho. Nós não podemos reagir. Quem reage é o animal. Se nós pegarmos um cachorro poodle, que é a coisa mais linda e dócil que existe, super manso, e a gente pegar um cabo de vassoura, começar a cutucar, bater nele, cutucar, uma hora ele vai sofrer tanto que ele vai rosnar, ele vai latir, ele vai mostrar as presas dele para nos atacar a fim de se defender. Então o animal reage, mas nós não somos animais, quem reage é o animal. Nós temos, ao invés de reagir, é agir imediatamente para conter os nossos impulsos, ainda animalizados igual do cachorro. Essa que é a verdade. Precisamos aprender a controlar o animal que está dentro de nós através de nossas reações intempestivas e impacientes. E é por isso que tem tanta gente na penitenciária. Porque não teve paciência. Não tinha o hábito da oração. Não tinha o hábito da meditação. Que é aquele que tem o hábito da meditação, aquele que tem o hábito de orar, de ajudar o próximo, ele tem mais resistência. Ele tem condição de estar receptivo ao seu próprio anjo guardião, para lhe ajudar nesses momentos difíceis. Mas se a pessoa não faz isso, ela fica vulnerável. Ela não tem imunidade espiritual. Aí, continuando aqui. Chico fala, é muito importante que não venhamos a reagir. Não passar recibos em ofensas na rua, no trabalho ou em casa. Hoje, todas as pessoas estão com pressa. Quando alguém burla um lugar na fila, no banco, seja onde for, rebelamos-nos. Não estamos endossando desordem, mas precisamos compreender, precisamos pensar na questão da parceria, porque a soma vem no fim do dia. 2 pontos, briga dentro de casa, pode acontecer um crime, pode acontecer uma delinquência. No fim do mês, a soma já é um câncer de 1º grau, uma obsessão iniciante. Olha as consequências de nossa intemperança, das nossas intempestividades. Olha as consequências por não ter o hábito da oração, da meditação. Dá em tragédia. Aí o Chico continua. Um trauma emocional se comunica ao corpo todo. Olha só. Isso é grave, hein? Um trauma emocional se comunica ao corpo todo. Meu Deus do céu, é verdade. Quando a gente tem um trauma emocional, ele percorre toda a corrente sanguínea. Ele percorre principalmente o cérebro, não é? O nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso alterado, ele vai, pela corrente sanguínea, atingir o ponto mais vulnerável do nosso corpo. O trauma provoca isso. O medo provoca isso. O ódio provoca isso. O ressentimento provoca isso. A decepção provoca isso. A traição provoca tudo isso. Tudo isso são traumas. A rejeição que o filho tem para com os pais provoca isso. A rejeição que os pais têm com a ingratidão dos filhos provoca isso. Se eu for ficar falando aqui, dá para encher um caderno de tantos traumas, de tantas situações que provocam trauma na gente. E esses traumas, ele vai, com o decorrer do tempo, ele vai atingir o ponto vulnerável do nosso corpo físico, que pode ser um derrame, que pode ser um infarto, pode ser uma úlcera, pode ser uma gastrite. Ultimamente está atacando mais as pessoas na parte intestinal. E vai direto para a bexiga, e aí é onde ocorre, que está acontecendo muito nos dias atuais, infecção urinária. E a gente não sabe por quê, não sabe qual é a origem disso aí. Vai no médico, toma comprimido e eu me engano é que eu gosto.
Tudo ocorreu há muito tempo atrás, através de um trauma que não foi curado. Ele ainda está vivo dentro do nosso cérebro. Quando a gente lembra, de vez em quando, passa mal. Já na hora, já tira aquilo da cabeça. Mas ele está lá instalado. E a somatória desses traumas, aí pode se transformar em algo muito perigoso. E aí, isso se transforma num auto-suicídio. Se a pessoa tiver que viver aqui 80 anos, vai viver 70, por causa disso. Desses problemas que nós não soubemos cristianizar, evangelizar, educar, civilizar dentro de nós. Vou repetir o que ele fala aqui. Um trauma emocional se comunica ao corpo inteiro. Talvez que 60% a 80% de nossas doenças ou dos donos das doenças foram adquiridas através dos choques, da intolerância, das ofensas, da falta de perdão. Precisa falar mais alguma coisa? Tá aí a origem das doenças. Tá vendo? 80% ele está falando aqui. Através dos choques, tá vendo? Isso aí aconteceu através do choque emocional. Muito bem. E Chico observa o ensino de Jesus, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Matematicamente, 490 vezes. E diz, lá pela 100ª vez que estivermos perdoando, falaremos, você já está perdoando para sempre. E eu não vou ter o trabalho de perdoá-lo mais. Todos sorrimos bastante. Chico é assim. Primeiro ensina tocando fundo os corações. Depois cria um ambiente de descontração em que as tensões se vejam aliviadas. E arrematando a lição da paciência, o mais difícil não é viver, é conviver. É verdade. Se a gente tem dificuldade com relacionamento, imagina com convivência. Que a gente tem que de manhã acordar, dar de cara com aquela pessoa que é o problema. Ave Maria. Aí ele continua, o mais difícil não é viver, é conviver. Existem pessoas que gostam muito de usar a franqueza, mas é uma franqueza que joga todo mundo no chão. De fato, ficamos a meditar. Às vezes usamos o látego da verdade para vergastar impiedosamente os que estão equivocados. É um contrassenso. Naquela tarde, ouvindo o Chico Xavier discorrer sobre a paciência, ele que há mais de meio século vem sustentando pacientemente sua tarefa, pensamos o quanto seria diferente a nossa vida na Terra se aprendêssemos a ciência da paz. Ficou aí, portanto, esse ensinamento maravilhoso do Chico Xavier Emanuel sobre o que tange a necessidade da nossa paciência. Amanhã o tema vai ser caridade no lar. Fora da caridade não há salvação. Que Jesus nos abençoe a todos.